Vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. Obrigado por mais esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos dá de ministrarmos a Tua palavra, de vivermos a comunhão e as boas novas do Evangelho. Que o Espírito Santo nos dê graça, nos dê sabedoria e o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado mais uma vez nesta noite. O Senhor dê comando aos Teus anjos para estarem conosco, ministrando em nossos lares, em nossas vidas, em nosso ministério, e que nós possamos nos alegrar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O Fausto e a Andressa estão aí também, né? Muito bom. Queridos, o tema de hoje é ter o direito de lutar. Ter o direito de lutar. Amém? O livro de Esther é um livro bastante maravilhoso no que diz respeito às revelações da batalha espiritual, das perseguições. E Esther capítulo 3, versículo 8, ele fala assim, que o Amã, do 8 até o 13, então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, adversário dos judeus, e disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Então veja que situação. O inimigo levanta um perseguidor do povo judeu, no caso Amã, e ele é um dos principais, o braço direito do rei Assuero, né? E esse primeiro, como se fosse um primeiro-ministro, né, desse império, do Império Persa. Então ele ofereceu, ele odiava tanto os judeus, e ele ofereceu 342 toneladas de prata para o rei, entendeu? Para que ele tivesse direito de matar e acabar com os judeus. Viu? E era uma manipulação tão terrível, e a guerra era tão profunda, né, pelas adversidades todas, e nós temos que enxergar que essa guerra ainda existe, que é uma guerra espiritual, tentando roubar os nossos direitos, o direito do povo de Deus. E nós sabemos que é uma guerra espiritual, porque em Efésios 6,12 fala: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então é uma luta espiritual, não é contra a carne e sangue. E 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então veja que havia uma influência política, né, de Amã. O Amã, ele tinha uma influência como primeiro-ministro e tinha um plano do diabo para destruir os judeus, né, e para impedir, né, a obra de Deus, a vontade de Deus. Então veja que para tentar impedir o plano perfeito de salvação, o mundo que está debaixo do jugo de Satanás,
e do seu sistema político, do seu sistema econômico, ele está usando tudo isso contra o Evangelho do Senhor Jesus, né? Contra a verdade, né? 1 João 5,18: aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então veja bem, o inimigo ele está tentando tocar na igreja, mas quem é nascido de Deus está protegido por Deus. Deus guarda e o maligno não nos toca. Fala glória a Deus aí na sua casa, aí onde você está, amém? Então, mesmo que o inimigo se levante furioso, como Amã se levantou contra Mordecai ou Mardoqueu, né? Como ele enfrentou esse inimigo, ele não se prostrava diante dele, e Amã tinha ódio de Mordecai porque ele era temente a Deus e ele não se prostrava diante desse inimigo. Então veja que às vezes nós temos enfrentado inimigos violentos, nós temos enfrentado inimigos que querem nos destruir, mas nós confiamos que o Senhor vai continuar nos guardando, nos protegendo e manifestando a sua glória, amém? Em nome de Jesus, esse inimigo não vai nos tocar, amém, queridos? Esse inimigo não vai nos tocar, porque o Senhor está guardando, e a palavra do Senhor diz: Ebenezer, até aqui nos guardou o Senhor, amém? Declara aí: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos guardado. Só assim mesmo. Então veja bem, essa manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, só vai acontecer se nós nos posicionarmos positivamente, se nós entendermos que nós precisamos tomar uma posição de batalha espiritual e de intercessão. E nós temos dois discordam na terra, um persegue 1000 e dois. Então nós não podemos nos acovardar diante das ameaças e das intimidações do inimigo. Nós não podemos nos acovardar diante das perseguições veladas ou até mesmo direta contra a igreja do Senhor Jesus na terra. Nós não podemos nos intimidar e fechar a nossa boca, porque Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Nós não podemos deixar de anunciar as boas novas, nós não podemos deixar de falar do amor de Deus, seja qual for a circunstância que nós estivermos vivendo, em nome de Jesus. Agora, o que nós precisamos é entender que esse direito de lutar, né, é algo que o Senhor tem prometido para nós, é a vitória. 1 João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Dá glória a Deus aí. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o poder de Deus em nós do que o poder do inimigo, que é o príncipe desse mundo, amém? Então, nós temos esse direito de lutar pelas bênçãos que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós. Então, quando o direito de lutar, ele é dado para aqueles que entendem o chamado de Deus. Você precisa entender o chamado de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para todos nós que somos, que confessamos Jesus Cristo de Nazaré como nosso único Senhor e Salvador. Esther 4,13: então lhes disse Mordecai, que responderam a Esther. Veja bem, a Esther era a rainha, Mordecai era um primo que cuidou dela, adotou ela. E disse para ela não contar que ela era judia. Nessa hora, Mordecai manda avisar para ela falar com o rei dessa conspiração. E ela ficou meio temerosa, porque a lei dizia que se alguém entrasse na presença do rei, mesmo a rainha, sem ter sido chamada, poderia morrer. Ele falou assim: você pensa que porque você está aí dentro
do palácio, quando descobrirem que você é judia, você não vai perecer também? A sua casa, a casa do seu pai não vai perecer? Agora, será que você não é rainha justamente para esse momento? Aí ela falou, vou decretar o jejum 3 dias, jejum de Ester. Quando a gente fala jejum de Ester, é jejum de 3 dias, só com água. E aí falou, fala para o povo todo jejuar também. E depois de 3 dias eu vou entrar na presença do rei. Se eu perecer, pereci. Tipo assim, eu vou dar a minha vida pela obra, pela causa, pelo povo, pela vontade de Deus. Amém? Então você precisa entender que seja qual for a sua posição, seja você uma pessoa simples, quem sabe você é uma doméstica e você às vezes até reclama do serviço, mas lá em Reis fala de uma menina que era escrava, estava lá na Síria, na casa de Naamã, e ela ouve falar da questão da lepra de Naamã, e ela fala, se o meu senhor estivesse lá na minha terra, o profeta ia orar e ele ia ser curado. Através daquela menina, esse Naamã, o ministro de guerra da Síria, foi para Israel, e o profeta Eliseu orou, e ele deu 7 mergulhos, e ele levantou curado da lepra, e se converteu. Amém? Então, onde você está, na empresa que você trabalha, na casa que você trabalha, se você é um dono de empresa, se você é um comerciante, um comerciário, onde o Senhor te plantou, é para você dar fruto. Amém? Em nome de Jesus. Deus plantou Ester no palácio. Para quê? Para que ela pudesse ter acesso ao rei e ela então pudesse, Deus pudesse mudar o plano do inferno através de Amã, para matar, para destruir, para saquear todos os judeus. Está entendendo? Diz amém aí. Seja lá onde você estiver plantado, o Senhor quer te usar. Você é uma ferramenta de Deus na terra. Você é um instrumento de Deus na terra. E você não pode se acovardar em nome do Senhor Jesus. Amém? Segunda coisa, que para quem é dado o direito de lutar, para aqueles que estão dispostos a pagar um preço pela vontade de Deus. Viu? Ester 4,15 diz assim, deixa eu voltar aqui, os que entendem o chamado, que era na questão de ela sendo rainha e do povo. Aí o 4,15 fala aquilo que eu falei agora há pouco, que está disposto a pagar o preço, ou seja, se eu perecer, pereci. Pronto, se eu tiver que entregar minha vida, vou entregar. Terceiro, movem o mundo espiritual através de ações espirituais, através do jejum. Veja bem, nós não podemos achar que o mundo espiritual se move só porque nós queremos. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que usar as armas de guerra, amém? Lançar a palavra profética, usar os instrumentos, tomar posse dessa palavra, tá entendendo? Quando eu estava ministrando com os irmãos a respeito disso essa semana, e falando da necessidade de ter concordância na oração, porque o inimigo conhece a Bíblia, e a Bíblia fala que uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então, quando uma casa é dividida, marido e mulher não se entendem, quando numa empresa os sócios não se entendem, e aí o que acontece? Quando na igreja o ministério está dividido, não se entende, quem deita e rola é o inimigo. Nada que você quer funciona, nada que você quer dá certo, porque está dividido. Quando lá em Gênesis fala que estavam construindo a Torre de Babel, Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo, e ele falou assim, ninguém pode impedir o que eles estão fazendo, porque eles são um, eles falam uma só língua, e eles estão se entendendo. Então Deus teve que lançar confusão de línguas
para ninguém entender o que um falava, o que o outro falava, e aí eles dispersaram. Porque quando há unidade, aí há força. Quando há unidade, não tem como o inimigo impedir o crescimento, seja da sua empresa, seja da sua família, seja da igreja, do ministério, tá entendendo? Então nós precisamos usar as armas espirituais. Eu tenho ministrado muito sobre isso. A arma que nós temos que usar é a palavra de Deus, tá entendendo? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque Jesus deixou o exemplo. Quando ele foi tentado os 40 dias, ele usou a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, porque é a palavra que nos dá a vitória, porque a palavra é a vontade de Deus. E se Deus está em nós, como nós falamos, maior que está em nós do que aquele que está no mundo, nós precisamos expressar o que está escrito na palavra de Deus, e aí sim nós vamos vencer. Então, se o inimigo lançou divisão no nosso meio, nós vamos perecer. Se Deus nos deu a graça da unidade, nós vamos vencer. Então, repense aí a sua situação, para que haja unidade, para que possa crescer, multiplicar e vencer em nome de Jesus. Amém? Amém? Levítico fala dessa vitória da unidade, do poder da multiplicação, né? E ele fala que além de tudo isso, além dele abençoar, guardar, multiplicar, ele vai prosperar. Ele ainda fala, você vai ter que tirar o velho para pôr o novo, tá entendendo? Então, quando nós tomamos uma posição de guerrear em nome do Senhor, de batalhar em nome do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, sem ter medo, sabendo quem nós somos em Cristo, sem ter medo de perder a própria vida, nós vamos conseguir realizar a vontade de Deus e ainda vamos ser prósperos e abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, 2 Coríntios 10, 3, ele fala, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O Amã, ele é um cara orgulhoso, soberbo. O Amã, a altivez de Amã e dos inimigos dos judeus está sendo quebrada hoje. Esse espírito que usava Amã, esse espírito de altivez, das pessoas que zombam da igreja, das pessoas que criticam a igreja, das pessoas que dividem ministérios, esse espírito de Amã, querido, está sendo derrotado hoje em nome de Jesus, porque o Senhor está nos dando o espírito de unidade. Nós somos um só corpo em Cristo, e Cristo é a nossa cabeça, e nós vamos manter a nossa chamada no Senhor para derrotar o inimigo. Não lutamos contra carne e sangue, cada um se conserte e se acerte com Deus. O Senhor fala, volta onde você caiu, se arrependa, levante e retome a sua caminhada. Nós temos que seguir em frente, não olhar para a direita nem para a esquerda, e seja qual for a situação, entregar nas mãos do Senhor. Amém? Então, é tempo da igreja se levantar em guerra espiritual, em jejum, em oração, com o direito de lutar por aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós, por essa restituição que vem da obra da cruz. Em nome de Jesus, nós não podemos achar que estamos nos nossos palácios, que estamos nas nossas casas, nas nossas empresas, empregos, e estamos muito bem, obrigado. Nós não podemos achar que se eu me mexer eu posso perder minha boquinha. Não, a Esther, ela quis falar isso, mas o tio Mordecai falou, você pensa que você vai se livrar? Não vai. E sabe o que aconteceu? Deus usou a rainha Esther.
e através dela o Amã foi desmascarado. E ele tinha preparado uma forca para o Mordecai. E o que aconteceu? Primeiro, ele foi mandado para exaltar Mordecai. E ele, tudo que ele falou que era para fazer, ele teve que, pensando que era para ele, Amã, ele teve que fazer para Mordecai. Ele começou a cair aí. E aí ele foi desmascarado e ele foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então veja, Deus, ele nos livra e aí ele ainda trata com os nossos inimigos. Aqueles que se levantam contra nós se levantam para cair. A palavra do Senhor fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós estamos em obediência a Deus, nós estamos debaixo dessa promessa. Você não tem que amaldiçoar ninguém, você só tem que seguir fazendo a obra. Se a pessoa te faz mal, ela está se auto-amaldiçoando. E se a pessoa te abençoa, ela está se auto-abençoando também. Por isso você precisa fazer o bem para também ser abençoado em nome de Jesus. Amém? E aí, no final das contas, depois que Amã foi enforcado, quem foi exaltado foi Mordecai. Mordecai, ele recebeu o anel que era do Amã, recebeu a autoridade, escreveu um novo decreto, selado por esse anel, e declarou que os judeus poderiam lutar, poderiam se defender, e se alguém se levantasse para roubar, para matar, para violentar, porque era a ordem que tinha sido dada, se alguém fizesse isso, podia matar. E aí os judeus se animaram com esse decreto, se uniram e quando alguém se levantou contra eles, eles mataram, tiveram o direito de lutar, tá entendendo? E quando as pessoas viram que o povo judeu estava feliz, festando, se alegrando, muitos se converteram. Então, querido, muitas vezes nas nossas lutas, nós achamos que nós somos sofredores, mas na verdade é nos momentos difíceis que os milagres acontecem, que a obra de Deus se manifesta e que as pessoas vão olhar para nós e vão ver o tamanho do nosso Deus, vão ver a grandeza do nosso Deus e os milagres acontecendo nas nossas vidas. Por isso eles vão se converter. Então, em nome de Jesus, entenda que você tem o direito de lutar. Não é sair dando murro, tiro, batendo em ninguém. É lutando com as armas espirituais. Você não pode ser intimidado. Você não pode ser covarde, em nome de Jesus. E você precisa crescer na comunhão com o Senhor. E aí sim, o inimigo é desmascarado, o inimigo é derrotado e você se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus. Trazendo mais ainda para a nossa realidade, queridos. O que aconteceu, está acontecendo, é que o fato da igreja estar no isolamento, e aí alguns estados no Brasil abrindo, mas com muitas restrições, com ameaças de multa, de fechamento de igreja e etc. Nós temos visto tantas coisas acontecendo no mundo contra a igreja, em países onde os cristãos são proibidos de ter culto, até de fazer orações nas suas próprias casas, onde os pastores estão sendo perseguidos e mortos, onde os crentes estão sendo proibidos de ser crente, não pode ser crente nos lugares mais. Então, preste atenção, esse cerco do inimigo tentando abafar o Evangelho, nós não podemos nos calar, nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos nos intimidar e ter medo de sofrer alguma consequência. Nós precisamos perseverar sem medo de declarar a nossa fé e sem medo de fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Confie no Senhor. Ele fala, quer ver o texto que eu li? 1 João 5,18, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então nós somos nascidos de Deus, nós não temos que ter medo
do inimigo, porque, como lemos, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Presta atenção, filhinhos, 1 João 4,4: vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Então vamos seguir em frente, vamos acreditar na obra, vamos acreditar no milagre, não vamos retroceder na nossa chamada, na nossa fé, porque a palavra de Deus fala que quem retrocede para a sua própria destruição. Nós precisamos seguir confiantes, por mais que haja perseguição, por mais que haja dificuldades. Às vezes a dificuldade está dentro da sua própria casa, às vezes a dificuldade está dentro da sua própria família, ou ainda no seu ambiente de trabalho, ou ainda até dentro da própria igreja que você frequenta. Então preste atenção, nós precisamos ir além, nós temos que crer que o Senhor é conosco e que todas essas ameaças vão cair por terra, porque o Senhor está nos guardando, nos livrando do maligno. Amém? Em nome de Jesus, não se intimide, não fique calado com relação às coisas espirituais. Tome sua posição, comece a lançar palavras de fé, decretos de vitória, comece a usar o texto bíblico, trabalhe com alguém que tenha unidade de fé com você, coloque os seus projetos com quem vai sonhar com você, e você e mais 1, 2 concordando, vocês vão vencer. 1 persegue 1000, 2 perseguem 10.000, ou seja, o poder da oração vai se multiplicar e os inimigos vão bater em retirada em nome de Jesus, as portas vão se abrir, os ferrolhos vão ser quebrados e a vitória vai chegar até a sua vida. A bênção vai te perseguir e vai te alcançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acredite que Deus tem o melhor para nós. Confie em Deus. Não abra mão do direito de lutar espiritualmente pelas tuas bênçãos, de lutar espiritualmente por aquilo que o Senhor já te prometeu, pelos sonhos que Deus te deu, colocou no seu coração, e também pelas promessas da palavra. Não abra mão, lute até o fim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Não abra mão, não entregue os pontos, não esmoreça, sai da zona de conforto, viu? Sai do esconderijo, não seja mais um crente agente secreto, né? Que ninguém sabe que é crente. Então manifesta a sua fé, manifesta o poder de Deus, conte os testemunhos, divulgue as nossas redes sociais, os nossos cultos, né? Compartilhe através do YouTube, do Facebook, do Instagram, compartilhe os nossos vídeos, as nossas mensagens, para que outros ouçam, para que outros sejam impactados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Nunca pare de lutar e também nunca pare de sonhar. Em nome de Jesus, quero orar por você. Pai, eu quero interceder por todos que estão nos assistindo agora. Eu quero interceder para que eles não se acovardem, mas façam uso do direito de lutar. Uma guerra espiritual, não na força deles, mas na força do Senhor, na unção do Senhor e na autoridade do nome de Jesus. Porque o Senhor diz: maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. E o mundo jaz no maligno, mas o inimigo é derrotado e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nós tenhamos unidade para vencer, porque esse é o segredo, a unidade, a concordância, para que a vitória seja decretada e desfrutada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não abra mão daquilo que Deus te deu, da autoridade do nome de Jesus. Não abra mão
das armas espirituais, não abra mão de nada do Evangelho, porque o Senhor tem algo tremendo e maravilhoso para realizar. Estamos à beira de um grande avivamento, estamos à beira de um grande mover, e nós vamos fazer parte disso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, muito bom, uma palavra breve, mas importantíssima. Eu ia trazer uma outra palavra, mas Deus colocou essa aqui no meu coração para eu estar compartilhando com você, para você despertar por esse tempo do fim, para você despertar para essa batalha espiritual toda, mas sem medo, porque o Senhor tem algo tremendo e maravilhoso para realizar nas nossas vidas. Amém? Sabemos que muitos de nós, muitos irmãos estão passando bastante dificuldade, mas confie no Senhor, porque o Senhor dá o escape. Amém? O Senhor nos livra de todas as nossas aflições, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus, quero orar pela sua prosperidade, orar pela sua vida financeira. Quero abençoar você que tem sido fiel na casa do Senhor, entregando seus dízimos, primícias e ofertas. Se você ainda não fez, pode fazer, fazendo o depósito, fazendo a transferência bancária, e que o Senhor te multiplique, o Senhor te prospere, o Senhor te abençoe, e que você tenha que tirar o velho para colocar o novo. Portas estejam abertas, os céus estejam abertos sobre a sua cabeça, para que as bênçãos do Senhor te alcancem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem testemunho para dar, eu estou vendo que tem gente aqui no Instagram que tem testemunho para dar, passe depois no WhatsApp para nós falarmos no culto de domingo os testemunhos. Amém? Em nome de Jesus, não deixe de ser fiel, não deixe de ser praticante do Evangelho, não retenha as tuas bênçãos. Quando você retém a parte de Deus, você retém a sua bênção. Então não retenha, seja fiel, e Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Abra a mão para receber. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero testemunhar que segunda-feira última, agora dia 15, nasceu o meu neto, o Daniel, e nós estamos muito felizes. Hoje eu conheci ele, Hoje é quarta-feira e eu fui lá estar com ele, com a Gabriela, com o Mauro, com o Caleb, essa família abençoada que Deus tem nos dado. E mais um, creio que vai ser do louvor também, em nome de Jesus, Tem um tom de voz um pouco mais agudo, Brincadeira. Então, muito feliz por essa bênção, que no meio dessa pandemia toda, o Senhor guardou a Gabriela e o Daniel, e estão bem, estão em casa, e com o nome de Jesus vão crescer, ele vai crescer e vai ser um grande homem de Deus, assim como também o Caleb. Amém? Porque essa é promessa, e a minha descendência não vai mendigar o pão, é promessa de provisão, é promessa de bênção do Senhor. Então reivindica as promessas aí para a sua descendência, para a sua família também. Amém? Deus abençoe a todos, prazer enorme estar com você aqui, beijo no coração, em breve estaremos juntos. Domingo então, a nossa live, nosso culto aqui às 19 horas, vai ser direto da igreja Luz da Vida aqui de Assis. Nós estamos dentro das restrições, obedecendo todas as diretrizes, então nós estamos agora ministrando o culto lá, presencial, e quem puder, quem pode vá, Quem não pode assista, criança não pode ir, pessoas do grupo de risco não devem ir, e também tem lá o uso de máscara obrigatório, álcool em gel, tudo certinho, estamos fazendo tudo certinho. Então o nosso culto às 19 horas no domingo é direto da Igreja Luz da Vida, tá bom? Na nossa sede aqui em Assis.
Domingo de manhã, às 9 da manhã, tem a nossa escola bíblica dominical, maravilhoso, estudo da palavra, os fundamentos da fé cristã. Não perca. Tem gente que fala, domingo eu durmo até tarde. Então, né? Se Jesus vem cedo, como é que você fica? Você vai ficar na cama dormindo, né? Então, se você pode trabalhar cedo acordar cedo para trabalhar, você também pode acordar um pouquinho mais cedo no domingo para participar da escola bíblica dominical, amém? Em nome de Jesus, é através do aplicativo Zoom e é gratuito. Glória a Deus, beijo no coração e que a obra do Senhor se complete na sua vida e que você nunca pare de lutar, que você não abra mão desse direito de ser um guerreiro, um soldado de Deus no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.